tudo pelo INSS 8412 das proibições do regime jurídico único. Lei 8112 INSS, servidores gerais, tá. Das proibições. Ao servidor é proibido 117. Até agora viramos o quê? O funcionário. Viramos, é assim que se diz, né? Não é vemos? Até agora vemos. Interessante, viramos. O que o funcionário deve fazer? Doravante, agora em diante, doravante. Caraca, numa frase só tinha duas palavras que me confundem, viramos e doravante. O que ele não deve fazer e as proibições a serem respeitadas por todos os funcionários públicos. Primeira proibição, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Eis o primeiro sinal. Aos funcionários fantasmas. Há muitos funcionários que apenas comparecem na repartição, assinam o ponto e desaparecem com o tempo, acabam nem mesmo assinando o ponto, desaparecem de vez e seus padrinhos garantem que não sejam despedidos. O controle agora é máximo até para sair da repartição, mesmo que seja para ir ao bar comprar cigarros ou à farmácia da esquina comprar remédio. O funcionário precisará da autorização do seu chefe. Assim, os chefes controlarão uma presença de seus funcionários da repartição, não assegurando bem atendimento ao público. Segundo, é proibido retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Nas repartições públicas há tanto objetos materiais quanto documentos que lá deverão permanecer e não poderão ser retirados. Mas o funcionário público, eventualmente, ao os retirar, deverá ter autorização da chefia respectiva. E se os retirar, seja o documento ou sejam materiais, incorrerá em falta grave e poderá ser punido, já que esta conduta é proibida a todo funcionário público. Claro que nas saídas das repartições públicas não há revistas dos funcionários, mas se for descoberto que o funcionário retirou um documento ou objeto da repartição, responderá a ele pela infração administrativa e até por crime conforme o caso. A terceira proibição é recusar a fé do documento público. Documento público tem fé, ou seja, ele deve ser reconhecido como válido. Ninguém pode recusar um documento público alegando que o que está nele escrito não é verdadeiro. Se para o povo em geral o que está escrito num documento público é lei, ou seja, é a verdade, muitos mais deverá sê-lo para os funcionários públicos. O funcionário público metido à besta que quiser contestar documento público não o aceitando ou dizendo que seu conteúdo não é verdadeiro, será punido por advertência escrita. Quarta proibição, opor resistência injustificada ao andamento do documento ou processo ou execução do serviço, a fim de que será. Caraca, já acabou a tinta. Essa tinta aqui, dessa canetinha que eu tenho, ela acaba muito rápido. Pô, eu também tô riscando um monte de coisa. O fim será o de Operação Tartaruga, o que a população não reclama do serviço público é que a sua morosidade e lentidão com o funcionário trabalha criando resistência e dificuldades para que as coisas não andem no ritmo devido e não se diga que a proibição refere-se apenas à resistência ativa, ou seja, o funcionário fazer alguma coisa para impedir que o serviço seja prestado, ou que documentos, processo ou outro serviço prestado, ou que documento, processo ou serviço ande. A resistência também pode ser omissiva. Será, exemplo, o funcionário que deixa o processo na mesa ao invés de levá-lo para despacho, ou que deixa e se omite de lançar alguma anotação sem qual o processo ou documento fica parado. Nada mais sadio para a administração e para o público. Será, agora é proibida essa cera aí que falou antes, o cera e o antes, que a cera é a resistência e também pode ser omissiva, ou seja, a omissão é cera. Muito estranha essa cera. Nada mais sadio que a administração e para o público. Cera agora é proibida e o funcionário será punido. Omissão. Resistência por omissão. A quinta proibição é promover a manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Isso aqui eu acho que mudou, pelo menos com o jeito que está escrito dela. Repartição, recinto da repartição.
Pelo menos era diferente quando eu estudei lá nos tecos do São Paulo, do Estatuto de São Paulo. Ele falava na repartição, mas aqui fala no recinto. Esse dispositivo proíbe ao funcionário promover manifestações de apreço ou desapreço e, extensivamente, até de fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto de locais de trabalho sabidamente pessoais e sucumbem às vicissitudes da vida, ou seja, todas sofrem os infortúnios da sorte seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja socialmente. Imagine que um funcionário público corintiano tenha sido expulso do quadro associativo daquele clube. Seria justo que os funcionários corintianos daquela repartição fizessem uma reunião para rasgar a bandeira do Corinthians, discursando e protestando contra a expulsão? Tal manifestação de apreço ao colega e desapreço à decisão do clube positivamente é inteiramente impertinente à repartição pública. Outros sim, não são raras as manifestações de solidariedade, até com a arrecadação de fundos materiais para auxílio e eventuais infortúnios ou amigo ou de colegas de funcionalismo público. As listas de donativos, conhecidas por ação entre amigos, são variantes das manifestações de apreço, acertadamente proíbe-as a lei para que suas repartições públicas não se transformem em facas de caridade. Se o funcionário quiser fazer caridade, que procure outro local, não misturando seus sentimentos com a prestação de serviço público. Na repartição, ele não tem o direito de pedir donativos a quem quer que seja, muito menos de se servir dessa função para obter vantagem que não seja de bem administrar o bem público. Seria extremamente constrangedor para qualquer pessoa comparecer a uma repartição para requerer uma certidão e se defrontar com o funcionário público que expedir a certidão, pedindo-lhe que contribua com dinheiro para algum amigo desafortunado. Poucas pessoas se sentiriam à vontade para negar a contribuição, até temendo não ser bem atendida. Em outras palavras, o próprio serviço público serviria como uma faca, uma arma para a qual se faz obrigar o outro. As contribuições de apreço. Sexta proibição, cometer pessoas estranhas à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua repartição ou de seu subordinado. O funcionário também é proibido de dar à pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho ou encargo que lhe competir. Isto quer dizer o seguinte, que o funcionário não pode autorizar outra pessoa a desempenhar serviço público que ele é obrigado a fazer. Ele não pode delegar a sua função, muito menos construir um procurador para tal finalidade. Ele é obrigado a fazer o serviço por lei e regulamentos for atribuído sem nenhuma oportunidade de delegar a terceiros. Sétima proibição, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissionais ou sindical ou de partido político. O funcionário não poderá jamais coagir, intimidar ou aliciar, seduzir, valendo-se de condição de chefe um outro funcionário e seu subordinado para obrigá-lo a se filiar com algum partido político ou em alguma associação de classe ou em sindicato. O funcionário, por mais humilde que seja, deve ter sempre sua consciência livre e preservada, sua liberdade de escolha, da repartição ou não de qualquer dessas entidades. Seria odioso que alguém se valesse da condição de chefia para violentar a consciência do subordinado. Além disso, na repartição pública não é local de se fazer política, nem política partidária, nem política sindical e nem qualquer outro tipo de política. Oitava proibição, manter sob sua chefia imediata ou encargo ou em função de confiança um cônjuge, um companheiro ou parente até segundo grau. A Lei 8.027 não fazia qualquer exceção. Isso significava que a proibição se estendia desde para os cargos concursados até para os cargos em comissão. Curiosamente, porém, o novo estatuto é expresso. A proibição só se refere a cargo ou função de confiança. Isso mesmo. A proibição não alcança os cargos públicos providos mediante concurso público, em caráter efetivo, e que a regra é proibitiva e as regras proibitivas porque limitam direitos devem sempre ser interpretadas restritivamente, ou seja, não podem ser estendidas além do que a lei expressamente disser. Por final, veja bem, o fim limite é segundo grau. Pode, pois, o sobrinho, o tio e daí para frente.
Nono, valer-se. Nono, proibição, valer-se de cargo para alugar o proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. O funcionário é proibido também de valer-se do cargo em proveito pessoal ou detrimento da dignidade da função, e o funcionário deve ter sempre uma conduta digna no exercício de sua função e não pode, evidentemente, servir-se do cargo para obter qualquer tipo de vantagem pessoal. As vantagens podem ser diretas e indiretas, mesmo aquelas que derivam do normal da condição de funcionário público. O funcionário deve zelar ao máximo pela sua conduta para que terceiros não sintam e não percebam que ele está obtendo qualquer proveito pessoal de sua função, porque se caracterizar esse proveito, ele estará violando o dispositivo e estará sujeito a uma penalidade que vai desde a repreensão até a dispensa de serviço público, conforme o grau de desobediência à lei imposta. 54. Próxima página. 55. Daí tem muitas proibições. Mentira. Tem 14, 15, 16, 17, 18. Vamos abrir um lápis agora. Cadê minha caneta? Achei uma caneta, deixa eu escrever aqui. Essa caneta tá fazendo barulhinho de não escrever. Quando você não consegue fazer uma caneta de escrever, você tem que fazer o giro de elástico. Tirar as bolhas de ar. Vou usar o elástico agora. 54. Modo lerdo. 10ª proibição. Participar da gerência da administração ou sociedade privada personificada ou não personificada. Terceiro comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditista. Isso é proibido. Exercer o comércio é proibido ao funcionário e participar da sociedade de comércio, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Este dispositivo é bastante claro e nesta proibição, porque, em primeiro lugar, o funcionário não teria condições nem tempo suficiente necessário para gerenciar ou administrar uma empresa comercial ou industrial, exercendo outra atividade fora da repartição pública que lhe tomasse tempo. Além do mais, exercendo o comércio, o funcionário poderia prevalecer-se de sua condição de servidor público e expor aos embaraços de interesses comerciais a própria dignidade e respeito da função pública. Isso para não falar dos riscos de uma falência daquela empresa, refletindo na própria credibilidade do serviço público, à medida que o gerente incompetente, como a prova de falência, é também um administrador de bens públicos. Confira-se que a lei não faz qualquer exceção e se refere à condição de funcionário estar ou não trabalhando em férias, ou licenciado ou em disponibilidade. Assim, não é admissível que ele gerencie uma ou administre uma empresa, indústria ou comércio, nem fora do período de trabalho, quando o cara está em férias ou licença. Um pouco importará se o funcionário tirou licença para tratar de interesses particulares ou se ele está afastado do serviço, caso gerencie qualquer empresa privada, estará infringindo uma proibição funcional. Da mesmíssima forma ocorrerá caso ele esteja em disponibilidade. O funcionário em disponibilidade não está trabalhando, nem por isso fica liberado para o comércio ou gerencia da sociedade privada. A única permissão é figurar passivamente como acionista, sem administrar, ou como sócio cotista, sem administrar, gerenciar, ou comanditário que não pode mesmo administrar. Em verdade, bem se percebe que a lei não quer a confusão, uma mistura entre interesses comerciais privados e serviços públicos, inevitáveis se uma mesma pessoa ou funcionário público executasse os dois concomitantemente e ao mesmo tempo. Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar, isso também é proibido. Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro.
Só que também aparecem outros tipos de proibições de vários caras. Caiu no TJ aparecendo como proibição. Do funcionário público e também dos processuais, impedimentos e suspensões dos processuais civis e penais. O funcionário também é proibido a pleitear como procurador ou intermediário nas repartições públicas. Não pode ele advogar o interesse de quem quer que seja, valendo-se de sua condição de funcionário público que lhe proporcionaria fácil ingresso nos recintos ou acesso aos funcionários colegas. Só poderá defender, advogar ou atuar quando for para pleitear algum benefício previdenciário ou assistencial e, mesmo assim, só em favor de algum parente, no máximo de segundo grau, até irmão, pai, avó e neto, e não pode ser sobrinho ou tio e ninguém mais, nem bisavô nem bisneto. Naturalmente, poderá atuar cuidando de interesses de sua esposa e marido ou de seu companheiro, caso não seja legalmente casado. Atenção! Essa conduta, além de constituir infração disciplinar, é também considerada crime. Assim, o funcionário será demitido, havendo serviço público e ainda responderá a um processo criminal, podendo ser condenado a ir para a cadeia. Que horas são? Caraca, já são 18 horas. Loucão. Também é proibido receber própria comissão, presente, propina, ou seja, receber propina, receber comissão, receber presente, ou receber uma vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. É proibido também o funcionário receber propina, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão de as suas atribuições e ou função. Basta receber e já terá configuração a infração e não é necessário sequer que ele tenha proibido ou exigido. É os pegar a propina e já está incorrendo neste crime. Isso mesmo, mas que infração disciplinar, isso configura também crime de corrupção passiva. Da mesma forma, se receber uma comissão, também ele está incorrendo neste dispositivo. Não pode também receber presentes ou qualquer outro tipo de vantagem. Esse rigor deve-se ao fato de que, sem a proibição, o funcionário nessa hipótese passaria a trabalhar só se recebesse qualquer vantagem. Assim, levaria toda a administração à corrupção e aos caos. Atenção! Essa conduta, além de constituir infração disciplinar, é também considerada criminosa. Assim, o funcionário será demitido a bem de serviço público e ainda responderá a um processo criminal, podendo ser condenado a ir à cadeia. Proibição 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. A proibição de representação do Estado estrangeiro é de extrema importância, pois o funcionário público, conhecendo a administração pública profundamente e mantendo as relações com outro país, poderia expor a risco a própria segurança nacional, revelando segredos importantes que conhecem em razão do seu serviço. É por isso que a lei proíbe o funcionário público de aceitar e manter tal tipo de relacionamento com outro país. Aliás, a legislação anterior exigia que o funcionário primeiramente obtivesse uma licença ou autorização do presidente da República. Como se vê, o novo estatuto é mais rigoroso. Não pode aceitar comissão, emprego ou pensão do Estado estrangeiro, nem mesmo ser autorizado pelo presidente da República, pelo bispo, pelo papa, qualquer pessoa. Ninguém pode autorizar, não pode de nenhum. E a próxima proibição é praticar usura sob qualquer de suas formas. A usura mais caracterizada é o empréstimo de dinheiro a juros dentro da repartição pública, e este dispositivo proíbe que o funcionário comercie com dinheiro e muito menos cobre taxas de juros e muito menos ainda que esses juros sejam escorchantes. Escorchantes, nova palavra. Portanto, no empréstimo de pequenas quantias entre funcionários deve sempre ter uma cautela para que não passe de um mero favor provisório que não seja um hábito dentro da repartição. 15. Outra proibição é proceder de forma decidiosa. Decidiosa significa decídia. Decídia significa, quer dizer pouco caso, quer dizer negligência e quer dizer pouca atenção. E já sabemos que um dos deveres dos servidores é atender com presteza, que é o contrário de decidiosa, e ser zeloso e dedicado. Artigo 126. Funcionário público vagabundo relapso tem mesmo é que,
ser mandado embora, não serve para ser funcionário público. Outra proibição é utilizar a pessoa e os recursos materiais da repartição em serviço ou atividade particulares. É o chamado peculato de uso. Ocorrerá quando o funcionário desviar para sua casa ou sua chácara, fazenda, etc., funcionários públicos para lhe prestar serviços. Não é raro ter-se notícia de que um chefe qualquer mandou algum funcionário ficar trabalhando em sua casa como mordomo ou como eletricista, etc. Quem o fizer será demitido a bem de serviço público. O desvio de materiais é ainda mais grave. Afora contribuir infração punível com a demissão a bem de serviço público, configura também um crime de peculato ao artigo 312. Também não é raro ter-se notícia de que algum funcionário levou para sua casa algumas telhas que sobravam da repartição ou funcionário que tira xerox de seus trabalhos escolares da repartição. Isso é coisa grave disciplinarmente e o funcionário não apenas será demitido a bem do serviço público, como processado como criminoso. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitórias, também é uma proibição. Procura-se aqui acabar com o uso do funcionário público em serviços particulares. Muitos não hesitam em usar o funcionário para seus afazeres particulares. É o chefe do cartório que pede ao auxiliar judiciário para comprar uns cigarros. O juiz que quer que, geralmente um oficial de justiça, vá levar seu cachorro para passear ou ir ao banco pagar uma dívida, sacar dinheiro, etc. O funcionário público deve exercer exclusivamente sua função pública e nada mais. Claro que, se houver uma emergência transitória, o juiz está com crise de asmática, o chefe de cartório manda o auxiliar judiciário comprar um remédio na farmácia, não haverá infração disciplinar e, nesse caso, o chefe do cartório não cometerá uma infração nem será punido. Mas se ele ficar escalado para semanalmente ir comprar o remedinho do juiz, então nem haverá emergência, nem será transitório. Quem o escalou para tal função estranha será punido com suspensão de até 90 dias e poderá até perder seu comissionamento. E também é proibido exercer qualquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função com horário de trabalho. Aqui tá, certo? Vou ler aqui os últimos parágrafos depois das explicações. Também é proibido recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 10 do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos. O 10 é participar de gerência de administração. Participar de lados como chefe é a participação dos conselhos de administração fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, da participação no capital social ou em sociedades cooperativas constituída para prestar serviços a seus membros e também essa vedação não conta para o gozo de licença para tratar de interesses particulares na forma do artigo 91 desta lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. Ou seja, você pode virar um particular lá, um carinha de trecos, enquanto você está com o treco de interesses particulares, certo? O treco de interesses particulares acho que são uns 2 anos. Eu acho que dá pra imaginar, tipo assim, uma pessoa vai lá, sei lá, dela ganha na loteria. Daí, caraca, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Brincadeira, né? Mas daí ele vai lá, ou ele ganha uma herança, ele ganha um dinheiro extra, e daí ele pensa, vou tentar fazer um treco. Mas não vai dar pra fazer isso enquanto trabalho, também é proibido. Então, ele vai lá, pede uma desse particular, e vai lá e faz a aventura administrativa, faz a aventura de comercial dele. Daí, se der certo, né? Quem sabe dá certo, ele vai lá e continua no trabalho e para de trabalhar no serviço público. Mas se não der certo, né? Ele tem a garantia de voltar para o serviço público. Legal, né? Como é que eu tava? Eu tava nesse aqui, ó. Existe qualquer atividade que seja compatível com o exercício do cargo ou funções com o horário de trabalho. Isso aqui é proibido. Nada impede que o funcionário faça um biquinho para complementar sua renda mensal, mas uma regra é absoluta. O cargo público é sagrado e a hora do serviço também é. Não se admitirá que o exercício do cargo em função do horário de trabalho da repartição pública sejam sacrificados ou diminuído o horário ou não cumprido, porque o funcionário
tem um biquinho onde sua presença é exigida. Isso era muito comum com médicos, com a obrigação de ficar no posto de saúde por 4 horas. Mal cumpriam a metade do horário e já estavam no outro empreguinho com horário cumulativo. Isso agora acabou. O horário é horário e deverá ser cumprido. O funcionário que tiver biquinho com horário coincidente com o do serviço público deverá optar por um ou outro. Se não o fizer, poderá até ser demitido a bem do serviço público e se prejudicar o serviço público por causa do biquinho. E não é só o horário incompatível com a acarretará demissão, também a natureza da função. Já pensou um funcionário do judiciário que nas horas vagas vende jogo de bicho? O mesmo em o trabalho. Esse exemplo do jogo de bicho aparece um monte de vezes, né? Ou mesmo o vogal trabalhista. O que será que é um vogal trabalhista? Que nas horas vagas é balconista de um barzinho. São situações incompatíveis com a dignidade da natureza da função e poderão acarretar a demissão de funcionário. E a última proibição: recusar-se de atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Os dados cadastrais são importantíssimos para que a administração confira aos dependentes do serviço e seus eventuais pensionistas, em caso de morte, os titulares de benefícios legais como salário família, horário especial em caso de deficientes físicos, licença para tratamento de saúde, etc. Sem essas informações, a administração pública perderá o controle sobre seu pessoal e sobre suas obrigações e sobre os destinatários dos benefícios legais, dificultando sobremaneira seu gerenciamento dos recursos humanos. E por isso, repassar as informações para manter atualizados seus dados cadastrais é obrigação de todo servidor, que, se não for cumprida, constituirá infração disciplinar punível. Obrigado, Prohibition!